que é a importância do autoconhecimento. O quanto é importante a gente se autoconhecer. Para começar a falar sobre esse assunto, o que é autoconhecimento? Né? Será que a gente sabe o que é autoconhecimento? Então, vamos começar por essa parte, né? Autoconhecimento é eu poder me avaliar em tudo que eu estou pensando, sentindo e agindo. Eu ter consciência do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo e como eu estou agindo diante dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Porque todo pensamento gera um sentimento. E de acordo com esse sentimento é que a gente age. Então, um pensamento que diz assim, ó, eu não sou capaz, eu gero no meu corpo uma sensação de incapacidade. E a minha ação é não fazer porque eu não me sinto capaz. Então, o autoconhecimento é eu conseguir entender qual é o pensamento que gera o sentimento, que gera o resultado. Isso é programação neurolinguística. Todo pensamento gera um sentimento, né? É igual a um resultado. Então, toda vez que a gente vai se autoconhecer, a gente vai avaliar qual é o pensamento que eu estou tendo que está gerando essa sensação. E essa sensação está me travando, está me bloqueando, está me tirando daquilo que eu quero fazer, do meu sonho, do meu objetivo, né? Tudo que eu quero fazer, o que está me bloqueando, o que está me travando nesse sentido. Quando eu não tenho essa percepção do que é o meu pensamento, eu não sei o que é, eu não tenho consciência do que é que eu estou pensando. A pessoa que não tem autoconhecimento, ela age no piloto automático. Ela não tem consciência do que ela está pensando, da onde que surgiu aquele pensamento, né? Que todo pensamento ele é uma forma de a gente acreditar. Então, o pensamento é uma crença que a gente escuta muito falar. Todas as pessoas que falam de autoconhecimento, elas falam sobre crenças, que nós temos crenças que nos ajudam e crenças que nos atrapalham. E o que são essas crenças? Essas crenças são os nossos pensamentos. O que eu estou pensando a meu respeito, a respeito das pessoas que está me gerando essa sensação. A sensação que está me travando ou me alavancando, me levando até o meu objetivo. Então, o que acontece? Por exemplo, um exemplo, tá, pessoal? Se eu acredito, por exemplo, que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me relacionar com os meus amigos, que eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, o que isso vai fazer? Vai gerar sensações no meu corpo, né? Que vão fazer que quando eu chegue perto de alguma pessoa, eu tenha dificuldade de me relacionar e eu tenha dificuldade de conversar com as pessoas. Então, um pensamento que gera um sentimento, né? Essa dificuldade de eu chegar até as pessoas, porque eu sou aquilo que eu acredito que eu sou. Então, como diz aquele ditado, né? Como diz o Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, né? Então, o quanto é importante a gente se conhecer, porque à medida que a gente se conhece, a gente consegue interagir, a gente consegue mudar. O autoconhecimento vem em eu me trabalhar a ponto de eu conseguir saber o que eu estou pensando, que está gerando sentimento, que está gerando ação. Que é o que a maioria das pessoas não sabem. As pessoas estão agindo no piloto automático e não sabem o que é que está gerando aquele sentimento e aquele pensamento. Elas não sabem. De repente, do nada, elas têm uma sensação ruim. Do nada. De repente eu me senti mal. Mas elas não têm nem a consciência de qual foi o pensamento que elas tiveram para estar sentindo, para estar tendo aquela sensação. Né? Então, quando tu começa a ter essa consciência do que tu está pensando,
tu começa a poder ter a decisão de mudar o que tu tá pensando, né? Porque é apenas um pensamento, né? Só que é um pensamento tão enraizado, ele ficou tanto tempo na tua cabeça que tu passa a acreditar que ele é verdade. Por isso que diz, né? A crença limitante é o que eu acredito a meu respeito, a respeito das pessoas. Se eu acredito que todas as pessoas mentem, que todas as pessoas enganam, automaticamente eu vou viver uma situação aonde eu vou estar sempre desconfiando das pessoas e eu vou estar atraindo para minha vida esse tipo de pessoas. Então, é o que eu penso que o meu cérebro, a minha mente, ela se ajusta. Ela faz um ajuste para que eu encontre aquilo que eu estou acreditando, né? Por isso é tão importante ter autoconhecimento, porque na medida que eu tenho autoconhecimento, eu tenho a possibilidade de mudar os meus pensamentos. Só que quando eu não tenho esse autoconhecimento, eu fico com um pensamento sem ter consciência dele, e o pior ainda, ele fica agindo na minha vida e fazendo com que eu passe cada vez mais pelas mesmas situações. Os ciclos se repetem. E tem pessoas que estão tão inconscientes que não percebem que elas pensam assim: poxa vida, eu estou passando por tal situação. E elas não têm a noção de que aquela situação que elas estão passando está se repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, às vezes, várias vezes, num mês, num ano, em uma semana, se repete, porque a pessoa não tem consciência que ela está repetindo padrões. E para uma pessoa mudar os seus padrões, ela tem que mudar os seus pensamentos. Mudando os seus pensamentos, elas vão conseguir, então, mudar a sua realidade. Então, qual é o indicador de que eu estou no piloto automático, de que eu não estou tendo autoconhecimento? O indicador é eu reclamar sempre das mesmas coisas. Todas as vezes acontece o mesmo na minha vida. Todas as vezes eu encontro um chefe que é desagradável, todas as vezes eu encontro pessoas que me mentem, todas as vezes eu encontro pessoas que me traem, todas as vezes eu encontro amigos que me roubam, que me enganam, que mentem para mim. Então, assim, o que está se repetindo na tua vida? Todas as vezes eu ganho um calote. O que está se repetindo? E o que está se repetindo na minha vida provavelmente tem uma crença inconsciente por trás dela. E aí, como é que eu faço, né? Então, assim, como é que eu faço para tomar consciência das coisas? Eu tenho que começar a me interiorizar. E como que eu faço para me interiorizar? Para buscar dentro de mim as respostas. Eu começo a estudar sobre mim mesma, né? Eu começo a buscar ferramentas, formas de me autoconhecer. Então, assim, ó, por exemplo, se eu quero costurar, né? Então, eu quero aprender a costurar, eu nunca costurei. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma costureira para me ajudar, para me ensinar, para me mostrar como é que eu faço para costurar. Então, quando eu quero me autoconhecer, o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguém que já tenha passado por esse processo, né? E que seja um expert disso, né? Que tenha essa condição, que tenha esse conhecimento para passar para a pessoa, para as pessoas, né? Então eu tenho que ter esse conhecimento para passar para as pessoas. E é isso que eu faço, é isso o meu trabalho. Toda vez que eu venho aqui numa live, que eu ensino alguma coisa, eu tento passar para as pessoas o que eu fiz na minha vida e que deu certo, né? O que acontece dentro da questão do autoconhecimento? A gente tem que, às vezes, aprofundar mais, né? Que nem aqui na live. Aqui na live a gente consegue ter o conhecimento, a informação de como que acontecem os processos na minha vida. Então, quando eu tenho essa informação de como acontecem os processos na minha vida, eu começo a dar os primeiros passos dentro do autoconhecimento. Eu não sou mais um ignorante.
Eu não sou mais uma pessoa medíocre, né? O que, que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa medíocre é uma pessoa mediana, uma pessoa que está na média da maioria das pessoas. Então, muitas pessoas estão adormecidas. Muitas pessoas não sabem como que está agindo o mundo interior delas no mundo exterior. Elas não têm consciência, elas não têm informação, elas não têm conhecimento, elas não têm vivência, né? E vivem na Matrix, vivem num mundo de. No mundo de deixa a vida me levar, eu não sei o que está acontecendo comigo, simplesmente eu estava muito bem, de repente eu fiquei muito mal. Elas não conseguem perceber nada além dos 5 sentidos delas, né? Elas não conseguem ter a expansão de perceber assim, nossa, esse pensamento que eu tive me gerou essa sensação. Da onde que veio esse pensamento? Da onde que eu tirei esse pensamento? E muitas vezes o pensamento, ele não é do ontem. Ah, não, né? Foi assim, ó, o ano passado eu passei por uma situação que me deixou assim. Não, não. Eu tenho uma pessoa que me disse assim para mim: ah, eu tenho pavor de tempestade. Quando começa a vir a tempestade, eu fico muito mal, eu fico muito atucanada. Aí eu peguei e disse para ela, disse, mas nisso, essa pessoa, ela nem sabia, nem lembrava que ela tinha me contado que uma vez, quando ela tinha filha pequena, tinha acontecido uma tempestade, tinha voado telha da casa dela e ela estava sozinha com a bebê. Ela nem se lembrava mais que ela tinha passado por essa situação, ela nem cogitava, né, dessa situação. Aí eu peguei e disse assim, sim, mas com certeza esse teu medo, esse teu pavor que tu tem de tempestade, está relacionado a coisas do teu passado. Então, quando tu vê que vai se armando uma tempestade, tu já vai logo te assustando, vai disparando âncoras no teu inconsciente e fazendo com que tu fique mal. E ela foi e disse para mim assim: não, mas nunca aconteceu nada. Eu disse assim: nossa, mas tu me disse uma vez, olha só, daí eu tive que buscar um assunto para ela entender o que eu estava falando. Aí eu busquei o assunto assim: olha, tu te lembra aquela vez que tu me falou de uma tempestade e que tu viu voar uma telha e que tu ficou muito apavorada? Aí ela disse: ah, é mesmo, era quando a fulana era pequena que eu me assustei com uma tempestade. Eu digo isso mesmo. E antes disso, assim, ah, não, outra vez aconteceu também que eu tava fazendo, não lembro o que ela relatou, que era uma situação também onde ela passou por muito pânico. Ah, entrou um redemoinho dentro da casa dela e levantou panela, entrou pela porta da cozinha e fez um escarcéu, assim, levantou telha. E ela disse que estava deitada e quando ela viu aquele estouro, assim, ela se assustou, foi ver o que que era. Era aquele, sabe, aquele tipo um ciclonezinho, assim, que entra, né? E entrou dentro da cozinha dela e fez um estrago. E aí ela somou aquele acidente, primeiro da chuva, da tempestade que destelhou a casa dela, e ela com a criança pequena, juntou esse acontecimento do tornado, e aí eu busquei antes disso, eu digo, e antes disso, o que, que aconteceu? Aí ela contou que quando ela era criança, ela passou por uma tempestade onde um raio caiu no arame e o arame veio e deu um choque na testa dela que chegou a cortar a testa dela. Imagina se essa pessoa não ia ter algum problema, algum medo de tempestade. Imagina. Isso foi o que ela lembrou, o que ela sabia, o que ela pôde me relatar. E o que aconteceu, outras coisas que aconteceram que ela nem tomou consciência que aquilo ali estava acontecendo na vida delas. Então tu vai somando tragédias, situações que vai fazendo com que tu tenha medo. O que acontece quando dá um temporal? Quando dá um vento? Quando começa a se armar um tempo? Ela já começa a ficar desesperada, ela já começa a entrar em pânico, porque todas essas lembranças, todas essas memórias disparam na mente dela, né? E eu tô contando isso para vocês por quê? Para que vocês entendam como que as coisas acontecem no nosso mundo interior, como que a gente registra as coisas, né? Então tem pessoas que estão bloqueadas nos relacionamentos, tem pessoa que estão bloqueada no profissional, tem pessoa que está bloqueada com algum trauma e não sabe por quê.
ela não tem consciência, ela diz assim, não sei, do nada me dá um pavor, do nada me dá uma crise de ansiedade, do nada eu tenho uma sensação de medo, né? Não é do nada. Tem um pensamento que gerou um sentimento, que gerou uma ação. E qual é esse pensamento? E qual é esse sentimento? Da onde que ele vem? Quando foi a primeira vez que ele aconteceu na tua vida? Né? E quantas vezes ele somou na tua vida para que aquilo ali ficasse forte? Para que tu acreditasse que aquilo ali era verdade? Então tem pessoas que dizem assim, ó, eu não sei qual é a minha profissão, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Tem pessoas que dizem isso. Por que elas dizem isso? Será que não foi porque elas tiveram um pai, uma mãe que nunca se acharam profissionalmente? Por que será? Por que será que a pessoa tem isso? Por que será que a pessoa passa por isso? Será que ela não tem registrado na mente dela uma situação assim? Né? Tem muitas pessoas que chegam para mim que me dizem: eu tô sentindo tal sensação. E aí eu vou buscar da onde que vem aquela sensação, o que que ela passou. E ela não passou nada. Quem passou foi a mãe dela que passou, foi a avó dela que passou, foi o tio dela que passou, foi o cuidador dela que passou, né? Não teve nada a ver com ela, mas ela registrou como uma verdade, né? E aí aquilo fica na vida da pessoa sem a pessoa saber que aquilo ali não é dela, é de alguém. E isso falando no nível lógico, no nível da consciência, no nível dos 5 sentidos, que a gente pode estudar, que a gente pode trabalhar, que entra dentro dos processos da programação neurolinguística.